Capítulo 119. Simpatia no lar. Caro irmão e irmã C, seus casos me foram apresentados em visão. Ao contemplar a vida de vocês, pareceu-me ela um terrível equívoco. Irmão C, você não possui um temperamento alegre. E como o irmão não é feliz, não pode tornar os outros felizes. Você não tem cultivado afeição, ternura e amor. Sua esposa tem sofrido durante toda a sua vida conjugal por falta de simpatia. A união de vocês se parece muito com um deserto, apenas com pouquíssimos oásis para serem rememorados com satisfação. Isso não necessitava ser assim. O amor não pode existir sem revelar-se em atos exteriores, assim como o fogo não pode ser mantido aceso sem combustível. Você achou que ofenderia sua dignidade manifestar ternura mediante atos bondosos e aproveitar as oportunidades de externar afeto por sua esposa, mediante palavras de ternura e bondosa consideração. O irmão é mutável em seus sentimentos e muito influenciado pelas circunstâncias que o cercam. Não acha que é errado, desagradável a Deus, permitir que sua mente seja totalmente atraída pelo mundo e depois trazer suas perplexidades para casa, permitindo assim que o adversário se introduza na família. É muito fácil para você abrir assim a porta, mas será muito difícil fechá-la. Será muito mais difícil expulsar o inimigo depois de tê-lo trazido para dentro do lar. Deixe suas preocupações, perplexidades e contrariedades profissionais quando sair do trabalho. Venha para casa com o rosto alegre, com simpatia, ternura e amor. Isso será melhor do que gastar dinheiro com remédios ou médicos para sua esposa. Será saúde para o seu corpo e força para o coração. A vida de vocês tem sido muito infeliz. Ambos desempenharam uma parte em torná-la assim. Deus não se agrada dessa miséria, que por falta de autocontrole trouxeram sobre si mesmos. Você permite que os sentimentos oscilem. Pensa que está abaixo de sua dignidade manifestar amor e falar bondosa e afetuosamente. Você acha que todas essas ternas palavras sugerem frouxidão e fraqueza e são desnecessárias. Mas em seu lugar profere palavras irritadiças de discórdia, rivalidade e censura. Acha você que elas são nobres e varonis? Uma demonstração das rígidas virtudes do sexo masculino? Como quer que o irmão as considere, Deus as contempla com desprazer e as registra em seu livro. Os anjos se afastam da habitação onde são trocadas palavras de discórdia, onde a gratidão é quase estranha ao coração e a censura brota dos lábios como bolas pretas, manchando as vestes e maculando o caráter cristão. Quando você se casou, sua esposa o amava. Ela era extremamente sensível. Todavia, com esforço de sua parte e fortaleza da parte dela, a saúde dela não precisava ter sido o que é. Mas sua austera frieza fez de você um iceberg, engerelando o conduto de amor e afeição. Suas censuras e críticas têm sido qual desoladora saraivada a uma planta delicada. Tem gelado e quase destruído a vida da planta. Seu amor ao mundo está corroendo os bons traços de seu caráter. Sua esposa é de disposição diferente e mais generosa. Mas quando ela, mesmo em questões de pouca importância, tem dado expressão aos seus instintos generosos, você tem se sentido inferior em seus sentimentos e a tem censurado. Você condescende com um espírito estreito e murmurador. Faz a esposa sentir que é um peso, um fardo, e que não tem direito de praticar sua generosidade às expensas do marido. Todas essas coisas são de natureza tão desanimadora que ela se sente sem esperança e indefesa, e não tem a robustez necessária para suportar a carga, e se abate à força da rajada. A enfermidade dela é de origem nervosa. Se fosse agradável sua vida conjugal, ela possuiria bom grau de saúde. Mas através de toda a sua vida conjugal, o demônio tem sido hóspede de sua família para alegrar-se com a sua miséria. As esperanças frustradas têm infelicitado completamente a ambos. Os irmãos não terão nenhuma recompensa por esse sofrimento, pois ele foi produzido por vocês mesmos. As próprias palavras que proferem são como veneno letal sobre os nervos e a mente, os ossos e os músculos. Vocês colhem aquilo que semeiam.
não avaliam os sofrimentos um do outro. Deus se aborrece com o espírito insensível, duro e mundano que manifestam. Irmão C, o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Você tem amado o dinheiro e o mundo. Tem considerado a doença de sua esposa como um severo e terrível tributo, não compreendendo que, em grande medida, é por sua própria culpa que ela está assim. O irmão não possui os elementos de um espírito alegre, demora-se sobre os próprios infortúnios, sobre necessidades imaginárias e uma suposta pobreza que o atingirá no futuro. Fica aflito, pesaroso e angustiado. Seu cérebro parece estar em chamas e seu espírito deprimido. Você não nutre o amor a Deus, nem espírito de gratidão por todas as bênçãos que seu bondoso Pai Celestial lhe concede. Você vê somente os desconfortos da vida. Uma insanidade mundana o envolve em pesadas nuvens de densa escuridão. Satanás exulta sobre você porque o irmão preferiu a miséria em lugar da paz e da felicidade que lhe estão ao alcance. Você ouve um sermão. A verdade o afeta e as mais nobres faculdades da mente despertam para controlar suas ações. Vê quão pouco tem sacrificado para Deus, quão ferrenhamente o eu tem sido acariciado e como se tem inclinado para o que é reto por influência da verdade. Mas quando essa influência sagrada, santificadora e suavizante se dissipa, e porque você não possui a verdade firmada no próprio coração, logo cai no mesmo estado emocional árido e desanimador. Trabalhar, trabalhar, você precisa trabalhar. Cérebro, ossos e músculos são sobrecarregados ao máximo para obter meios que a sua imaginação acha que você precisa, ou necessidades e fome serão o resultado. Esse é um engano de Satanás, uma de suas engenhosas armadilhas para levá-lo à perdição. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, verso 34. O irmão, porém, antecipa para si mesmo um tempo de dificuldades. Você não tem fé, amor e confiança em Deus. Se os tivesse, confiaria nele. O irmão se preocupa distante dos braços de Cristo, temendo que ele não cuide de você. A saúde é sacrificada. Deus não é glorificado em seu corpo e mente que lhe pertencem. Não há uma suave e viva influência doméstica para enfrentar e atenuar o mal predominante em sua natureza. As elevadas e nobres faculdades da mente são dominadas pelas paixões inferiores. Os maus traços de seu caráter são desenvolvidos. O irmão é egoísta, severo e dominador. Isso não deve acontecer. Sua salvação depende de você agir por princípio, de servir a Deus por princípio e não por sentimento nem por impulso. Deus o ajudará quando você sentir necessidade de auxílio e empenhar-se no trabalho com resolução, confiando nele de todo o coração. Frequentemente o irmão se desanima, sem razão plausível. Entrega-se a sentimentos semelhantes ao ódio. Suas preferências e aversões são fortes. Elas precisam ser restringidas. Controle a língua. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Tiago capítulo 3, verso 2. A ajuda procede de alguém que é poderoso. Ele será sua força e apoio, sua vanguarda e retaguarda. Que preparo está você fazendo para uma vida melhor? Satanás é quem o faz pensar que todas as suas faculdades devem ser empregadas para ter sucesso neste mundo. Você teme e treme pelo futuro de sua vida, ao mesmo tempo que negligencia o futuro, a vida eterna. Onde está a ansiedade, a determinação, o zelo, a fim de não fracassar e encarar uma imensa perda? Perder um pouco neste mundo parece-lhe uma terrível calamidade que lhe custaria a própria vida. Mas o pensamento de perder o céu não lhe produz nem metade dos temores manifestados. Empenhando cuidadosos esforços para preservar a vida, você se acha em perigo de perder a vida eterna. Você não pode dar-se ao luxo de perder o céu, a vida eterna, o peso eterno de glória. Não pode permitir-se a perda de todas essas riquezas, dessa inexcedível, preciosa e imensurável felicidade. Por que o irmão não age como um homem sensato e se torna diligente, zeloso e perseverante em seus esforços pela vida melhor, a coroa imortal,
o eterno e imperecível tesouro, assim como faz por essa miserável e pobre vida e seus pobres e perecíveis tesouros terrenos. Seu coração está apegado aos tesouros terrenos, portanto, não tem disposição para o que é celestial. As coisas que são vistas, as terrenas, eclipsam a glória das celestes. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, verso 21. As palavras declaram, as ações demonstram onde está localizado o seu tesouro. Se estiver neste mundo, no pequeno proveito da terra, seus anseios serão manifestados nesse rumo. Se você estiver lutando pela herança imortal, com diligência, zelo e energia proporcionais ao seu valor, então será um digno candidato à vida eterna, um herdeiro da glória. O irmão necessita converter-se cada dia, morrer cada dia para o próprio eu, mantendo sua língua como que com rédeas, controlando as palavras, cessando as murmurações e queixas, não permitindo que nenhuma palavra de censura escape de seus lábios. Isso requer grande esforço, mas você será grandemente recompensado por assim fazer. Sua vida agora é infeliz, tomada de maus pressentimentos. Quadros sombrios surgem à sua frente. Envolveu a escura incredulidade. Falando do lado da incredulidade, você se torna cada vez mais sombrio. Tem satisfação em demorar-se sobre temas desagradáveis. Se outros tentam falar esperançosamente, você esmaga neles todo o sentimento esperançoso, falando tanto mais resoluta e severamente. Suas provas e aflições conservam sempre perante sua esposa o angustiante pensamento de que a considera uma carga, por causa da enfermidade dela. Se você ama as trevas e o desespero, fala delas, demora o pensamento nelas e angustia o coração, conjurando na imaginação tudo que você possa, para levá-lo a murmurar contra a família e contra Deus, e tornar o próprio coração qual campo pelo qual passou o fogo, destruindo toda a vegetação, deixando o solo seco, enegrecido e calcinado. O irmão tem uma imaginação doentia e merece piedade. Mas ninguém pode ajudá-lo tão bem quanto você mesmo. Se necessita de fé, fale de fé, esperançosa e alegremente. Que Deus o ajude a ver a pecaminosidade de sua conduta. Você precisa da ajuda de sua esposa e filha nessa questão. Se permitir que Satanás lhe controle os pensamentos, como ele tem feito, tornar-se-á um instrumento especial para seu uso e arruinará a si mesmo e a felicidade de sua família. Que influência terrível sua filha tem sofrido! A mãe, carecendo de amor e simpatia de sua parte, centraliza suas afeições na filha e a idolatra. Ela tem sido uma criança mimada e quase arruinada por seus caprichos atendidos em virtude de uma afeição imprudente. Sua educação tem sido lamentavelmente negligenciada. Houvesse sido instruída nos afazeres domésticos e ensinada a fazer sua parte nos deveres familiares, estaria agora mais saudável e feliz. É dever de cada mãe ensinar seus filhos a desempenhar sua parte na vida, a partilhar de seus fardos e não tornar-se como máquinas inúteis. A saúde de sua filha seria bem melhor se ela fosse treinada a fazer trabalhos físicos. Seus músculos e nervos são fracos, débeis e sem vigor. Como poderiam ser de outro modo quando são tão pouco utilizados? Essa criança tem pouca resistência. Uma pequena quantidade de exercício físico já a fadiga e põe em risco sua saúde. Seus músculos e nervos não possuem elasticidade. Suas faculdades físicas têm estado há tanto tempo dormentes que sua vida tem sido de quase nenhuma utilidade. Equivocada mãe, você não sabe que, ao conceder à filha tantos privilégios de aprendizado de ciências e não a educando para a utilidade e os trabalhos domésticos, causa-lhe grande prejuízo? Este exercício teria robustecido sua constituição física e lhe melhorado a saúde. Em lugar dessa ternura provar-se uma bênção, será uma terrível maldição. Se os encargos domésticos fossem partilhados com a filha, a mãe não ficaria sobrecarregada e poupar-se-lhes-ia muito sofrimento. A filha também seria beneficiada. Ela não deveria começar a trabalhar imediatamente e assumir responsabilidades como alguém em sua idade normalmente o faria, mas pode educar-se para realizar trabalho físico em maior extensão do que já desenvolveu em toda a sua vida. A irmã C tem uma imaginação doentia.
ela evita tanto o ar fresco que não pode depois suportá-lo sem inconveniências. O calor de seu quarto é muito prejudicial à saúde. Sua circulação diminui. Ela tem vivido tanto tempo num ambiente aquecido que não pode suportar um passeio ao ar livre sem que haja mudança. Sua debilitada saúde se deve até certo grau à exclusão do ar puro, e ela se tornou tão suscetível que não pode expor-se ao ar livre sem ficar doente. Se ela continuar com sua imaginação doentia, dificilmente será capaz de respirar bem. A irmã C precisa manter abertas as janelas de seu quarto durante o dia todo, para que possa haver circulação de ar. Deus não se agrada de vê-la suicidando-se. Isso é desnecessário. Ela se tornou assim tão sensível por condescender com sua mente enferma. Ar é o que ela precisa. Ar é o que ela deve ter. Ela está destruindo não apenas a própria vitalidade, mas a de seu marido, a da filha e a de todos os que a visitam. O ar de seu quarto é definitivamente impuro e mortal. Ninguém pode ter saúde habituando-se a tal ambiente. Nossa irmã tem condescendido tanto consigo mesma nessa questão, até chegar ao ponto de não poder visitar as casas de seus irmãos sem apanhar resfriados. Para o próprio bem e para o bem daqueles que vivem ao seu redor, ela precisa mudar. Deve habituar-se ao ar puro, permitindo que circule em sua casa um pouco por dia, até que possa respirar o puro e vitalizante ar sem prejuízo. A superfície da pele está quase morta, porque quase não tem ar para respirar. Seus milhões de poros estão fechados pela obstrução produzida pelas impurezas orgânicas e por necessitar de ar. Seria imprudência deixar que uma corrente de ar circulasse livremente pela casa durante o dia todo. Que isso aconteça aos poucos, gradualmente. Numa semana ela pode deixar as janelas abaixadas, apenas 5 ou 8 centímetros, dia e noite. Os pulmões e o fígado estão enfermos porque ela se privou do ar vital. O ar é uma bênção gratuita do céu destinada a fortalecer todo o organismo. Sem ele, o corpo estará sujeito a doenças e tornar-se-á entorpecido, abatido e debilitado. Apesar disso, todos vocês têm vivido com uma limitada quantidade de ar puro durante todos esses anos. Assim fazendo, sua esposa leva outros a estar sobre a mesma atmosfera venenosa em que ela vive. Nenhum de vocês pode possuir mente clara e tranquila enquanto respirarem um ar viciado. A irmã C teme sair de casa porque sente a mudança ambiental e contrai resfriado. Suas condições de saúde podem melhorar muito se ela tratar-se corretamente. 2 vezes por semana, ela deve tomar um banho geral, tão frio quanto possa tolerar e com temperatura cada vez mais reduzida, até que a pele seja tonificada. Ela não precisa perder mais tempo com sua doença, se você e sua família atenderem às instruções dadas pelo Senhor. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 12. A mente satisfeita, o espírito alegre, é saúde para o corpo e força para o coração. Nada é tão eficaz para causar doenças do que a depressão, a melancolia e a tristeza. A depressão mental é terrível. Todos vocês sofrem disso. A filha é irritável, partilhando do mesmo espírito do pai. O ambiente abafado e opressivo priva o corpo de vitalidade e obscurece a mente sensível. Os pulmões se atrofiam e o fígado torna-se inativo. Ar, a preciosa dádiva do céu que todos podem ter, beneficiar-lhes-á com sua revigorante influência, caso não lhe recusem a entrada. Deem-lhe as boas-vindas, tenham-lhe afeição, e ele se revelará um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando um certo grau de calma e serenidade.
desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a sono saudável e tranquilo. Os efeitos produzidos por permanecer em aposentos fechados e mal ventilados são os seguintes: o organismo torna-se fraco e doentio, a circulação diminui, o sangue corre lentamente através do organismo, porque não é purificado e vitalizado pelo puro, revigorante ar do céu. A mente torna-se deprimida e sombria, enquanto todo o organismo fica debilitado e febres e outras doenças agudas podem aparecer. Sua extremada exclusão do ar exterior e o medo da livre ventilação o deixa respirar o ar corrompido e insalubre exalado pelos pulmões dos que ocupam esses aposentos, o qual é venenoso e impróprio para o sustento da vida. O corpo fica debilitado, a pele se torna empalidecida, a digestão é retardada e o organismo fica especialmente sensível ao frio. Uma leve exposição produz sérias doenças. Grande cuidado deve ser exercido para evitar permanecer num aposento frio e com correntes de ar, quando cansado ou transpirando. Você deve acostumar-se ao ar cuja temperatura não esteja acima de 18 graus. Vocês podem ser uma família feliz se fizerem o que Deus lhes deu para fazer, incumbindo-se disso como dever. Mas o Senhor não fará por vocês aquilo de que os encarregou. O irmão C merece compaixão. Ele se sente infeliz há tanto tempo que a vida se lhe tornou um fardo. Não precisava ser assim. Sua imaginação é doentia. Ele tem conservado os olhos no quadro sombrio durante tanto tempo que, quando se depara com adversidade ou decepção, imagina que tudo vai desmoronar, que virá a sofrer necessidade, que tudo é contra ele, que tem uma vida mais difícil do que qualquer outro, e assim se lhe torna miserável a vida. Quanto mais pensa assim, tanto mais miserável ele torna a própria vida e a de todos os que o cercam. Ele não tem razão para sentir-se assim. É tudo obra de Satanás. Não deve permitir que o inimigo assim lhe controle a mente. Deve volver-se do quadro sombrio e escuro para o do amoroso Salvador, a glória do céu e a rica herança preparada para todos os que são humildes e obedientes e que possuem coração agradecido e permanente fé nas promessas de Deus. Isso lhe custará esforço, luta, mas precisa ser feito. Sua presente felicidade e sua futura e eterna felicidade dependem de você fixar a mente em coisas aprazíveis, desviando os olhos do quadro escuro, que é imaginário, para os benefícios que Deus espalhou em seu caminho e para, além disso, para o invisível e eterno. Você pertence a uma família que tem mente não muito equilibrada, sombria e deprimida, afetada pelo ambiente e susceptível a influências. A menos que cultive disposição mental alegre, feliz e agradecida, Satanás, afinal, o levará cativo de acordo com a vontade dele. Você pode ser um auxílio, uma força para a igreja onde reside. Se obedecer às instruções do Senhor e não se deixar dirigir pelos sentimentos, mas ser controlado pelo princípio. Nunca permita que uma censura lhe escape dos lábios, pois é qual desoladora saraivada aos que o cercam. Caiam de seus lábios palavras alegres, ternas e amoráveis. Irmão C, seu organismo não está em condição de favorecer seu progresso espiritual. Todavia, a graça de Deus pode fazer muito para corrigir seus defeitos de caráter e fortalecer e desenvolver mais perfeitamente as faculdades da mente que agora se acham debilitadas e precisam ser fortalecidas. Desse modo, você poderá controlar as faculdades inferiores que sobrepujaram as superiores. Você é como um homem cujas sensibilidades ficaram entorpecidas. A verdade precisa tomar conta do irmão e realizar uma completa reforma em sua vida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Isso é o que você necessita, o que precisa experimentar, a transformação que a santificação pela verdade pode efetuar em você. Você crê que o fim de todas as coisas está próximo e que as cenas da história terrestre estão rapidamente chegando ao fim? Se assim é, demonstre sua fé pelas suas obras. Um homem mostrará toda a fé que possui. Alguns pensam que possuem apreciável grau de fé,
Quando se tem alguma, está morta, pois não é sustentada pelas obras correspondentes. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, verso 17. Poucos têm aquela fé genuína, que age por amor e purifica o coração. Todos, porém, que são tidos por dignos da vida eterna, devem possuir aptidão moral para ela. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. Essa é a obra que está diante do irmão, e você não terá tempo de sobra se empenhar-se nela com todo o seu coração. O irmão necessita experimentar a morte para o próprio eu e viver para Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1. O eu não deve ser consultado. Orgulho, amor próprio, egoísmo, avareza, cobiça, amor ao mundo, ódio, dúvidas, ciúme, más suspeitas precisam ser subjugados e sacrificados para sempre. Quando Cristo aparecer, não será para corrigir esses males e conceber habilitação moral. Essa preparação necessita ser feita antes que ele venha e deve ser assunto de meditação, estudo e sincera pesquisa. Que faremos para ser salvos? Qual deve ser nossa conduta para que possamos apresentar-nos aprovados diante de Deus? Quando tentado a murmurar, censurar e condescender com a impaciência, ferindo aqueles que o cercam e também a si próprio, permita que uma profunda, sincera e ansiosa indagação proceda do interior de seu ser. Estarei eu sem faltas diante do trono de Deus? Apenas os inculpáveis estarão ali. Ninguém será trasladado ao céu enquanto seu coração estiver cheio de entulho terreno. Cada defeito de caráter precisa ser eliminado, cada mancha removida pelo sangue purificador de Cristo e vencidos todos os desagradáveis traços de caráter. Quanto tempo você está dedicando no preparo para viver na glória, na sociedade dos anjos celestiais? No estado em que você e sua família presentemente se encontram, todo o céu seria prejudicado se lá estivessem. A obra precisa ser feita aqui. A terra é o lugar de preparo. Você não tem um minuto a perder. Tudo é harmonia, paz e amor no céu. Nenhuma discórdia, nenhuma censura ou palavras desamáveis, nenhum semblante carregado, nem aspereza se encontram ali. Ninguém que possua qualquer desses elementos destrutivos da paz e felicidade terá entrada ali. Procure ser rico em boas obras, pronto a distribuir, disposto a comunicar, lançando os bons fundamentos para o tempo por vir, para que possa lançar mão da vida eterna. Pare com suas murmurações com respeito a esta pobre vida. Que a preocupação de seu coração seja sobre como garantir uma vida melhor, um título para as mansões preparadas para aqueles que são verdadeiros e fiéis até o fim. Se você errar aí, tudo estará perdido. Se o irmão dedicar todo o tempo para juntar tesouros terrenos e perder os bens eternos, descobrirá que cometeu um terrível erro. O irmão não pode possuir ambos os mundos. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Diz o inspirado apóstolo Paulo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. As provações da vida são obreiras de Deus para remover as impurezas, debilidades e asperezas de nosso caráter e preparar-nos para a sociedade dos puros anjos celestiais em glória. Contudo, enquanto passamos por essas tribulações, ao arder sobre nós os fogos de aflição, não devemos fixar nosso olhar neles, mas nas coisas que não se veem, a herança eterna, a vida imortal, o peso eterno de glória. Hebreus capítulo 9, verso 15 e 2 Coríntios capítulo 4, verso 17.
Enquanto fazemos isso, o fogo não nos consumirá, mas apenas removerá a escória e ficaremos 7 vezes purificado, trazendo a impressão do divino. Greenville, Michigan, 7 de março de 1800